Então, iniciando as apresentações da Sala 1 do Grupo de Trabalho de Diversidade e Inclusão. O primeiro trabalho a ser apresentado é Inclusão Escolar, Avanços, Desafios e Perspectivas. O autor é o Robson Puletti. Desculpa se eu falei errado, Robson. Eu vou passar a palavra para você e você vai ter 10 minutos, então, a partir de agora, para fazer a sua apresentação. Você precisa compartilhar a tela, qualquer coisa está liberado para fazer. Seu som não está saindo, Robson. A gente não consegue te ouvir. Agora está ativado o mudo. Eu acho que é o seu microfone que não está configurado. Nada. Oi? Agora a gente te escuta. Então tá bom. Meu nome é Robson Puletti. Estou cursando o curso de Pedagogia no segundo semestre. Sou da Unifama, Mauá, e vim falar sobre o meu tema, que é inclusão, escolas, avanço, desafio e perspectiva. E vou comentar. O movimento da inclusão escolar apresenta um desafio pedagógico, institucional. Ele busca garantir que todos os alunos, especialmente aqueles com necessidade educacional específica, tenham uma participação ativa de aprender o estudo com qualidade regular. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem que ter uma escola correta, justa, com o ensino, com os professores preparados, habilitados para dar o estudo e passar o conhecimento para cada aluno. Isso em termos da inclusão e da diversidade. Como destaque, Maton, ele fala que não basta abrir as portas, é preciso transformar culturas escolares e investir na formação de professores com qualidade, professores bem preparados para fazer o estudo, porque tem que ter preparação, tem que ter uma qualificação, tem que ter várias formações para trabalhar com esse tipo de crianças, né? Senão não adianta a gente pegar um professor não preparado totalmente, aí ele não vai conseguir dar um material específico, como uma prova modificada para esse tipo de criança, que tem que ter uma prova modificada, né? Cada faixa, cada idade e a modificação exata. Esse estudo é baseado na revisão bibliografia de análise do avanço e os desafios as perspectivas da inclusão, reforçando a importância pública, política, que sustenta a prática da verdadeira inclusão. A metodologia foi utilizada foi a qualitativa explorativa de análise, bibliografia, documental, unidos, referencial na teoria clássica e contemporânea de autores como Maton, que foi de 2003 a 2015, Camargo, 2017, Luciana Mato, que foi de 2022 a 2023, o documento legal fundamental como a Lei Brasileira de Inclusão, que é o número 13.146 de 2015, que é a declaração de Samaca, que é de 1994, que foi a Política Nacional Educacional específica na perspectiva da educação inclusiva, que é de 2008, que permite compreender a inclusão como um processo dinâmico de diferentes
que vai além da simplicidade de fato de matricular as crianças ou se obrigar a responsabilidade da matrícula da criança, implicando na profunda mudança na prática da pedagogia. Essa mudança da prática da pedagogia quer dizer que nós vamos ter que incluir essas crianças, mas vamos ter que mudar totalmente. As salas, vai ter que ter professores auxiliares, vai ter que ter adaptações no ambiente, como crianças que têm deficiência, a gente vai ter que mudar por corrimões, por faixas, adaptar a cantina, adaptar os banheiros, adaptar todos os ambientes, não só com professores, mas um ambiente escolar e na escola, porque não adianta colocar as crianças num ambiente simples e lá não está adequado para eles. Camargo cita também que a inclusão refere ao conhecimento da diversidade que forma a experiência educativa e não como algo a vencer, não como algo ser vencido, mas os desafios metodológicos classificados por um acolhimento à diferença como um potencial de aprendizagem. Amato diz que quando o educador fornece um ambiente exclusivo, a criança desenvolve cognição, emoção social e a possibilidade de a interação, pertence e aplicação. A análise dos dados que principais benefícios da inclusão escolar estão relacionados à promoção da empatia, cooperação, solidariedade, respeito, valores fundamentais para a convivência da democracia de cada cidadão. E temos também isso nas últimas décadas, a inclusão escolar tem que ser solidária como um plano de pilar fundamento. A educação e a democracia representa tanto um avanço social como um desafio pedagógico institucional, porque a pedagogia faz parte desses avanços, né, dessas tecnologias, das melhorias, de tudo que está acontecendo hoje. E hoje o foco mesmo é a área da inclusão, porque é da mudança que está vindo. A nossa época, a nossa geração, antigamente não tinha tanto, tinha a inclusão, mas não era tão visível, tão declarada igual está hoje. Então, nós temos que, como pedagogos, temos que fazer a mudança, melhorar cada vez mais e falar, né, comentar, pedir mudanças, tanto a política, pedir também o apoio dos familiares. Porque senão o professor quer fazer o papel dele, mas a família não aceita a mudança. A família não quer, não entende que a criança precisa de um tratamento de psicólogo, psicopedagogo, e não quer esse avanço. E aí, como o professor vai trabalhar com isso sozinho? Então, ele precisa do apoio dos familiares e apoio dos governantes, da política social também, que precisa muito, e do avançar cada vez mais sobre esse assunto. É isso que eu creio e eu acredito que essas são as melhorias. E aí eu passo a palavra para vocês. Obrigada, Robson. Eu vou passar a palavra para o professor João Adalberto Campato, que é o avaliador número 1, para fazer as considerações. Professor? Boa noite a todos. Eu acho que está dando eco. Não? Não, professor, está ótimo o áudio. Está ótimo. Então, tá bem. Vamos lá. Parabéns, Robson, pela apresentação, pela coragem de trazer o seu trabalho a público, isso é muito importante. Parabéns à sua orientadora, a professora Alaide, né? A sua apresentação oral foi boa, né? Evidentemente que no início você estava um pouco nervoso,
e esse nervosismo acarretou uma certa falta de fluência, o seu discurso, às vezes, interrompido, a pronúncia de algumas palavras não foi perfeita. E mais depois, com o concurso do tempo, você se sentiu melhor, acredito eu, e aí a sua fala transcorreu de maneira normal, mostrando que você tem conhecimento sobre o assunto, segurança, sabe sobre aquilo de que fala, né? Então, parabéns. Fazendo agora uma articulação com o seu resumo, eu digo que também, o seu, quer dizer, é impossível separar o resumo da apresentação. Então, tratando assim de maneira geral, eu acho que o tema é realmente muito relevante, conforme você salientou na sua fala, né? O seu artigo tem uma progressão temática muito boa, está bem redigido, tem uma boa bibliografia. Há alguns aspectos que, no meu juízo, deveriam ser melhorados. E eu vou apontar alguns rapidamente para que você, se achar que vale a pena, leve em consideração junto com a sua orientadora. Então, rapidamente, no início do seu texto, o resumo que você apresentou, você diz assim: nas últimas décadas, a inclusão escolar é sempre apropriado precisar informar quais são essas últimas décadas. Para um trabalho científico, isso faz grande diferença. Um outro aspecto a respeito do qual eu gostaria de fazer uma breve observação: quando você fala da metodologia utilizada, você menciona natureza básica, que sua pesquisa é de natureza básica. Eu não sei, eu fiquei um pouco em dúvida o que seria isso. Se seria não aplicada, eu não sei o que você quis dizer. Então, se você achar conveniente, você poderia especificar, precisar também o que você quis dizer, né? Vamos lá. Você, em alguns momentos, discorre sobre o assunto, sobre a matéria em questão, e a gente percebe que faltam referências, que você faz um discurso, porém, esse discurso é uma recuperação de autores, né, de outros autores. Então, fique alerta para que você coloque, não deixe de indicar a fonte da qual você retirou as informações, tá bom? E a última observação diz respeito às referências, né? Você tem que rever essas referências à luz da BNT, porque há alguns problemas. Por exemplo, o primeiro livro citado, Amato Luciano, Inclusão Escolar, Práticas, Desafios e Perspectivas 2002. Não há menção da editora, o subtítulo está negritado. O segundo livro também padece do mesmo problema. Você faz muitas referências Brasil, né, cujo autor é Brasil. Veja se você, de fato, as citou no corpo do texto, tá? E eu acho assim que você pode rever isso junto com a sua orientadora, mas, de maneira geral, gostei bastante do seu trabalho, o tema é relevante. Na sua fala, você demonstrou, na fala e na escrita, ter domínio sobre o assunto, e eu só posso lhe dar os parabéns estendidos à sua orientadora e pedir para que você continue nas suas pesquisas. Muito obrigado, parabéns. Obrigada, professor. Então, Robson, as observações, os apontamentos que o professor fez era mais ou menos o que eu ia fazer com relação à limitação da questão das décadas, as duas primeiras referências, sem a gente saber se é livro, se é artigo, da onde veio. E a legislação, eu sei que você consultou a legislação, mas ela não é citada no texto, né? E aí, quando a gente faz, não todas, né? Quando a gente faz os resumos, a gente limita as referências ao que está utilizado dentro do nosso texto, né? Do que foi realmente citado no texto e não tudo que a gente acaba consultando. E aí seria
é interessante dar essa conferida, né, nessas duas primeiras e na utilização da legislação. Eu gostei muito da sua apresentação, foi uma apresentação boa, o que o professor falou é justo, né? No começo você estava um pouco nervoso até ajustar ali, mas depois você consegue desenvolver bem o seu tema. Não tenho mais nenhum apontamento para fazer no momento. A professora Lilian, deixa eu ver se a professora Lilian já conseguiu entrar. Lilian não, Lia, ainda não. Ela ainda deve estar fazendo a apresentação dela na outra sala. Então, vou te agradecer, Robson, te parabenizar pelo seu trabalho, pela sua exposição, a sua orientadora também, professora Laide, parabéns pelo trabalho. E vamos passar para a próxima apresentação, que é o trabalho A Inaplicabilidade do Estatuto da Pessoa com Deficiência no Cotidiano do PCD, da Mariana Luísa Toreto, com orientação do mestre Felipe Jarucci. Jarucci mesmo que fala? Não sei. Mariana, você terá 10 minutos para fazer a sua apresentação. Boa, boa apresentação. Obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Mariana e eu sou cursanda do 10º semestre de Direito pela Faculdade Integradas Rui Barbosa, em Andradina. E o meu tema é... Só um segundo. E o meu tema é a inaplicabilidade do Estatuto da Pessoa com Deficiência no cotidiano do PCD. Primeiramente, eu gostaria de trazer o conceito de pessoa com deficiência pela Lei 13.146 de 2015, que pessoa com deficiência seria aquela de impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, que em interação com uma ou mais barreiras no seu cotidiano, ela pode ter o seu convívio pleno com a sociedade impedido. Eu trouxe um pouco da evolução histórica, tanto fora do país como em âmbito nacional, né? Como, por exemplo, no Brasil, começou um grande número de pessoas com deficiência devido à era escravocrata, porque os escravos eles sofriam muito, sofriam muitos açoitamentos, amputação de membro, que resultou em pessoas com deficiência em grande escala no país. Com o tempo, né, isso foi melhorando até com o fim da era escravocrata, mas foi preciso ajudar as pessoas, né? E aí foram criados, por exemplo, a APAE, em 1954, e bem lá para frente, em 2006, foi a Convenção Internacional sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, né? O meu trabalho, ele buscou trazer na prática, né? O que as pessoas com deficiência passam, como passam, qual a opinião delas. Com isso, eu trouxe uma pesquisa pelo formulário Google, com cerca de 50 participantes entre 16 a 80 anos, e a maioria do público foi feminino. E dessas pessoas, a maioria foi familiar de pessoa com deficiência, como está no gráfico. Das diversas perguntas que foram feitas, uma das principais foi qual é o conhecimento dessas pessoas sobre o estatuto. E a maioria delas disse ser básico, seguido de intermediário. E aí, quando foi perguntado qual era os seus órgãos públicos estavam preparados para implementar o estatuto na prática, mais de 50% disse que parcialmente, seguido de não, 39,2% disse que não. Então, podemos perceber que, como opinião dessas pessoas disseram, a lei, nesse ponto de vista, ela é boa, ela ajuda, claro, mas ela não é perfeita e nem, talvez nem longe de ser o ideal. Eu acredito que possa melhorar, né? O meu trabalho, ele vem em cima disso, da prática mesmo, de como a pessoa com deficiência convive no cotidiano e no meio judiciário também. Inclusive, pela minha prática, né? Porque
eu me aplico a esse público, né? Sou uma pessoa com deficiência, e o meu trabalho buscou isso, buscou procurar qual era a opinião dessas pessoas, tanto as pessoas com deficiência como as que vivem cotidianamente com elas. Vem, é isso, muito obrigada. Eu passo a palavra para vocês. Professor, palavra sua. Boa noite, Mariana, tudo bem? Muito obrigado pela apresentação do seu trabalho. É sempre importante que a gente divulgue as nossas atividades acadêmicas, né? Além de nos valorizar como estudantes, né? Valoriza a instituição a qual nós pertencemos, valoriza o nosso orientador e assim por diante. Então, eu acho que já é um motivo de parabéns à sua apresentação. Você também foi pega aí por um pouco de ansiedade, de nervosismo, mas também é absolutamente normal, né? Se a gente, quando a gente não tiver mais nervosismo numa apresentação, é porque a gente morreu. É sempre importante guardar um pouco de nervosismo, de emoção, porque é isso que garante que a gente fique atento e não fique alheio aos acontecimentos da apresentação, né? Então, fique tranquila quanto a isso, mas mesmo com esse pequeno nervosismo, você deu conta do recado, apresentou o seu trabalho, um trabalho bastante interessante, bastante pertinente, a respeito do qual eu vou fazer algumas rápidas observações, né? Porque aqui as coisas devem andar rapidamente. Eu peço para você, quando você for, depois você certamente vai publicar esse texto nos anais, e para que você peça para alguém que você tem confiança, ou você mesmo, fazer uma revisão gramatical do seu trabalho, porque há alguns problemas, né? Logo na quarta linha há um porquê junto, deveria ser separado, enfim. Sempre todo mundo faz, né? Mesmo a gente que é de uma área de língua portuguesa, a gente pede para um colega fazer, porque quando a gente escreve, a gente fica um pouco com um olhar automatizado, tá bom? A redação também, dá uma olhadinha na redação, quando você junta alguns períodos, dá um certo, eles não combinam entre si, tá bom? Logo no seu segundo parágrafo, falando agora do seu texto, observe também que você faz uma citação, Brasil 2015, que ultrapassa as 3 linhas. Então, você deve fazer uma citação especial, afastada das margens, tá bem? Você faz uma citação também no corpo do texto que deve ser reparada, deve ser modificada. Você coloca entre parênteses Maria Helena Diniz, página 264, 2016. Então, você colocaria simplesmente Diniz, 2016, P 264. Isso aí você dá uma olhadinha nas normas da BNT que esse problema ele é resolvido. É um problema simples, porém pode te causar algum aborrecimento quando você for publicar o texto, porque o seu texto vai voltar para que você arrume, tá bom? Vamos lá. Eu acho que o texto, no finalzinho do texto, no último parágrafo, a redação talvez precise ser melhorada para que você possa transmitir o conteúdo, que a gente supõe que é o conteúdo que você queira. Então, uma sugestão que eu faço é na redação seria avanço, mas não é suficiente. Você usa uma série de palavras, de períodos, e aí a gente percebe que a sua intenção é passar essa mensagem. Há avanço, mas não são suficientes. Tá bom? Também nas suas referências bibliográficas há alguns probleminhas e que devem ser resolvidos observando-se as normas da ABNT. Tá? A primeira referência, inclusive, não aparece. Né? Ela é um traço. Possivelmente é Brasil, né? E a última referência do seu texto, você coloca primeira edição. Quando um texto aparece em primeira edição, isso não é informado nas referências bibliográficas.
Portanto, eu gostei bastante da sua apresentação, do seu texto. Eu acho que ele tem uma unidade textual, não é? O tema também é importante, atual. Você consegue deixar claros os objetivos de maneira que, fazendo essas correções de natureza ortográfica e de naturezas metodológicas, no que diz respeito às referências, eu acredito que o trabalho vai melhorar ainda mais do que é. Tá bom? Então, receba os meus parabéns, que também se dirigem ao seu orientador. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom, Mariana, além dessas correções que o professor apontou, uma coisa que eu senti falta no seu texto foi justamente a apresentação desses dados que você fez na sua apresentação oral. Porque quando a gente vai lendo, aí você vem ali, buscará através de pesquisa bibliográfica, históricas e coleta de dados qualitativos, através da entrevista pela plataforma Formulários Google. E aí você não traz esse resultado para a gente. Então a gente vai lendo o texto esperando esse resultado, e esse resultado não vem no texto. Então seria interessante você acrescentar esses dados para a gente, porque você fez uma pesquisa de campo, e isso é importante para a sua metodologia e contribui para a sua conclusão. Então, acho que precisaria fazer esse acréscimo desses dados e colocar de forma adequada a pesquisa, né, nas suas referências bibliográficas. Mas parabenizo pela sua apresentação, pelo seu trabalho. É um Professora tema. Natasha, Oi. só uma observação na esteira do que você falou. Mariana, eu não sei se você fez, acredito que não tenha feito. O seu trabalho passou por algum comitê de ética? É verdade, tem isso. Porque ele trata com seres humanos. Claro, a gente, quando começa na pesquisa, a gente não fica muito ligado a essas coisas, mas esse é um elemento para o qual você deve prestar atenção, porque ele pode ser rejeitado futuramente, né? Se você faz um trabalho, você apresenta para uma revista, esse trabalho envolvendo seres humanos ou envolvendo animais, ele deve ser validado por um comitê de ética. Só isso, desculpa. Obrigado, professor. E no caso, quando a gente faz pesquisa de entrevista, a gente precisa do formulário de coleta de dados, realmente tem todo o procedimento que precisaria ser observado para a publicação adequada. Mas é aquilo que a gente, né, quando a gente faz a coleta de dados, a gente precisa mostrar ela adequada dentro das normas. E aí, se não teve a passagem pelo comitê de ética, acredito que conversando com seu professor e orientador e com a instituição é algo que a gente consiga contornar e ajustar para publicação, até depois pensando num artigo completo para uma das revistas. Deixa eu ver se a professora conseguiu entrar. Acho que ainda não. Então, eu vou te agradecer, Mariana, pela sua, Não, você pela não sua comeu nada. apresentação. E vamos ai, meu Deus, para a Para, próxima Zoião, você comeu ela. apresentação. Já me desorganizei. Você comeu sua Que pimenta. é o trabalho Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, Adaptação Curricular entre o Direito e a Efetividade, da autora Gilmara Marques. Boa noite, estão me ouvindo? Vem. Vem. Boa noite. Estão me ouvindo? Nós estamos ouvindo um pouco baixo, Gilmar. Tá um pouco baixo, seu volume está travando um pouco a sua conexão, eu acredito. Eu acho que deve ser a minha voz, que eu tô resfriada. Melhorou? Eu vou compartilhar a tela, tá?
Foi, né? Tem que estar de novo, só um minutinho. Estão vendo? Sim, agora vemos e discutamos. Em se tratando de tema de diversidade e inclusão, eu vou fazer minha audiodescrição. Sou mulher branca, cabelos longos, loiros, uso óculos, estou vestindo uma blusa listrada de branco e azul, e atrás de mim tem uma parede branca. O meu tema, ele foi orientado pelo professor Luiz Augusto Matiaso Cardia, no eixo diversidade e inclusão, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e adaptação curricular entre o direito e a efetividade. Os objetivos do meu trabalho foi analisar os mecanismos jurídicos disponíveis que garantem a efetivação do direito fundamental à educação inclusiva para estudantes com TDAH. Como objetivo específico, eu quis destacar a contribuição da legislação brasileira acerca do direito que estes estudantes têm em relação à igualdade de oportunidades, de acordo com o princípio da inclusão. Como metodologia, a minha metodologia foi qualitativa, bibliográfica, a qual permite que o pesquisador construa um panorama crítico a partir das análises das referências estudadas. E a pergunta de pesquisa foi: os estudantes com TDAH são assistidos em seus direitos em relação aos ajustes curriculares? Está havendo eliminação de barreiras atitudinais para que esses estudantes possam alcançar o pleno desenvolvimento acadêmico? E o que diz a legislação brasileira sobre essa problemática? Para caracterizar o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, eu uso como estudo o manual do DSM-5, que conceitua o transtorno como um transtorno do neurodesenvolvimento, marcado por déficits atencionais, manejo de impulsos e inquietudes. Diz também que é um transtorno que tem início na infância e pode se estender à vida adulta, ocasionando impactos funcionais relevantes e múltiplos no desenvolvimento pessoal, social, acadêmico e profissional. Ele traz alguns critérios para a realização do diagnóstico. No critério A, ele estabelece que a desatenção e também a hiperatividade e impulsividade, eles têm um padrão persistente e vai causando prejuízos. Depois ele elenca diversos fatores para a caracterização do diagnóstico, tanto para o critério de desatenção, como para o critério de hiperatividade e impulsividade. E o DSM-5 ainda informa que os sintomas eles devem estar persistentes por 6 meses ou mais e impactar negativamente a vida dos acometidos. A base legal que ampara o estudante com TDAH, a qual eu me debrucei nos meus estudos, foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 96, no artigo 2º, que afirma que a educação é dever da família e do Estado, que está balizado pelos princípios de liberdade e pelos ideais de solidariedade humana, tem como finalidade o pleno desenvolvimento do estudante e preparam para exercer sua cidadania e ter qualificação para o trabalho no futuro. Também a nossa Constituição Federal, seus artigos 205 e 206, que diz que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, que esta será promovida e incentivada com colaboração da sociedade e visa o desenvolvimento pleno da pessoa,
e seu preparo também para a cidadania e sua qualificação para o trabalho. E ainda diz que o ensino será ministrado com base no princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência deste estudante na escola. Foi utilizada também a Lei 14.254, de 2021, uma lei recente, que dispõe sobre o direito de atendimento integral aos estudantes com dislexia, transtornos de déficit de atenção com hiperatividade e outros transtornos de aprendizagem. A BNCC também afirma de maneira explícita o seu compromisso com a educação integral, reconhece a educação básica, que a educação básica ela visa a formação e o desenvolvimento humano global, e a Lei 8.069 de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que preconiza em seu artigo 3º que as crianças e os adolescentes possuem todos os direitos fundamentais garantidos a qualquer ser humano e devem ser protegidos integralmente, conforme estabelece a lei. Como considerações, os resultados do meu estudo apontaram que o principal desafio não está na ausência de leis, mas que a legislação já contempla de forma ampla os princípios necessários à garantia da equidade e do acesso à aprendizagem para todos os estudantes, inclusive os com TDAH. Constata-se ainda que não é a criação de novas leis que assegurarão os direitos desses estudantes, mas sim a efetivação e a interpretação coerente das normas já vigentes, em consonância com os princípios constitucionais e com a função social da educação. Assim, defende-se que a efetividade do direito à educação inclusiva depende da integração de políticas públicas, formação continuada, conscientização sobre a importância das práticas pedagógicas acessíveis a todos. Conclui-se que a inclusão escolar ela do TDAH, da pessoa com TDAH, requer o comprometimento conjunto do Estado, da escola, da sociedade, na eliminação de barreiras pedagógicas e atitudinais. Como referências, as referências usadas, e meu muito obrigado e uma mensagem. Reconhecer o TDAH é o primeiro passo. Garantir o atendimento especializado é assegurar o direito de aprender com dignidade. Obrigada. Obrigada, Gilmara. Professor? Obrigado, Gilmara Marques, pela apresentação do seu belo trabalho, da sua bela pesquisa, orientada pelo professor Luiz Augusto, a quem também eu rendo as minhas homenagens. Bom, em termos gerais, seu trabalho desenvolve uma importante temática, né, uma temática atual. A gente usa um termo, né, momentosa. Momentosa é aquilo que faz, né, que está no momento, que está na crista da onda. Então, seu trabalho é um trabalho de temática momentosa, né? Os objetivos são claros, isso é muito importante numa pesquisa. Se o objetivo não está claro, nem você corre um risco muito grande de desenvolver uma pesquisa frágil e de o seu leitor também ter dificuldades, mas o seu objetivo está claro, está rápido, está escrito com não é prolixo, né, com concisão e assim por diante. As conclusões do seu trabalho decorrem daquilo que você apresenta, que é um outro elemento que se pede das pesquisas, e tudo isso faz com que a sua investigação tenha uma unidade, né, ela seja fechada nela mesma. A sua apresentação oral igualmente foi merecedora de elogios, né? Você fez uma audiodescrição muito interessante, muito legal, né? Que deveria se tornar algo mais frequente, né, entre os apresentadores. Indicou o nome do seu orientador, né? Sua apresentação foi fluente, bem ordenada, destacando o objetivo geral e específico, que é outro aspecto de importância. Também a sua metodologia ficou bem clara. Você não apenas disse o que é qualitativo, mas explicou
tanto quanto possível, a definição de qualitativo ou alguma característica do método qualitativo. Só me chamou um pouco a atenção no seu trabalho a existência de vários problemas, né? Reveja essa parte, porque, assim, vários problemas, em linhas gerais, quer dizer, linhas gerais não, vários problemas ocasionam vários objetivos. Então, tomar cuidado para que isso não possa quebrar essa unidade tão interessante que o seu trabalho tem. Veja lá, talvez você consiga colocar todos os objetivos num só, ou se não, eliminar aqueles que são repetitivos, porque pela lógica é um problema do qual surge o objetivo geral, tá? Então dê uma olhadinha lá. No mais, eu acredito que eu não tenha observação por fazer para além daquilo que já disse, né? Acho que é realmente assim. Você, na parte da metodologia do seu trabalho, você menciona que foram utilizadas fontes como o Cielo, o Google Acadêmico, bases da CAPES. Aí, se você quiser precisar, já que você indicou quais são esses veículos por meio dos quais você fez a pesquisa, indicar quais foram as suas palavras-chave que você utilizou para fazer a pesquisa, ou descritores, caso elas já estejam no veículo. No mais, reitero aí os elogios ao seu trabalho, os meus parabéns e o desejo que você continue na seara da pesquisa. Parabéns a você e a seu orientador. Muito obrigado. Bom, Gilmara, eu também não vou ter nenhum apontamento para fazer sobre o seu trabalho, é um tema muito relevante, é um trabalho que foi muito bem feito, muito bem construído, todo referencial teórico, né? Você busca o DSM, você traz doutrina, você traz legislação, as suas conclusões são lógicas, é uma pesquisa muito bem desenvolvida, então só parabenizar a sua apresentação também, o apoio dos slides muito bem utilizado. Estava calma, as apresentações anteriores, os colegas estavam um pouco ansiosos no começo, você conseguiu esconder o nervosismo, fez uma apresentação constante, muito bem feita, então parabenizo o seu orientador também. E a professora Lia conseguiu entrar, que eu vi ela aqui. Então, vou passar a palavra para a professora Lia agora. Não, eu peço desculpas, mas eu acabei de entrar. Então, eu não posso dar minha opinião, já que eu não assisti a apresentação. E a explicação é porque eu estava na outra sala apresentando o trabalho. Então, eu terminei de apresentar lá e ingressei. Então, realmente, eu só vou poder participar como banca no próximo trabalho. No próximo. Tá? Eu achei que a ficam os professora tinha. elogios ouvidos pelos colegas. Eu achei que a professora tinha conseguido entrar antes do fim da apresentação. Não. Eu tinha visto no grupo que a professora ia participar da apresentação no outro grupo, né? Mas Sim. tudo bem. Então, vamos para o próximo trabalho, que é a responsabilidade civil do pai diante do abandono afetivo, material e financeiro da filha com deficiência intelectual, de Luciana Bernardo Roda. 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 Eu fiquei, tipo, e agora? Desculpa. Imagina. Boa noite a todos, em primeiro lugar. Eu gostaria de agradecer aos professores presentes por fazerem parte desta banca, por dedicar o tempo de vocês e o conhecimento à avaliação do meu trabalho. Muito obrigada. Meu nome é Luciana, eu sou acadêmica do 2º período de Direito da Uniesb, Bauru. Meu orientador também é o professor Luiz Augusto Matiaso Cardia. E o tema que eu vou abordar é sobre o abandono afetivo, material e financeiro do pai em relação à filha com deficiência intelectual. Eu estou falando assim de uma conduta que constitui grave violação do poder familiar
e da dignidade da pessoa humana, que está previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, além do descumprimento dos deveres descritos nos artigos 229 da Constituição Federal e 1634 do Código Civil, que exigem dos pais a obrigação de assistir, criar e educar os filhos. Os objetivos do meu trabalho, dentre eles, estão, primeiro, examinar os pressupostos da responsabilidade civil no direito de família, estudar as consequências psicológicas e sociais causadas por esse abandono afetivo, enquadrar juridicamente o abandono material e financeiro conforme o Código Civil e o Código Penal. Vou apresentar uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema e reforçar a proteção integral e a dignidade da pessoa com deficiência, que são garantidas pela Lei 13.146 de 2015, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, eu vou começar falando sobre o abandono afetivo. O abandono afetivo se manifesta pela ausência do cuidado, atenção, amor e afeto dos pais para com os filhos, que resulta em graves prejuízos emocionais e psicológicos, especialmente quando falamos de crianças com deficiência intelectual. A falta do afeto compromete totalmente o desenvolvimento cognitivo, a autoestima, a segurança, capacidade de socialização da criança. Segundo o autor Rolfe, o afeto ultrapassa o campo filosófico, assumindo um valor jurídico, sendo um elemento estruturante das relações familiares. É dever dos pais zelar pela formação moral, material e intelectual dos filhos e proporcionar um ambiente sadio e de convivência afetuosa. Também aqui vou citar, a autora Rosa Neri. Ela afirma que o exemplo dos pais é um fator preponderante na criação, educação e formação dos filhos. Portanto, o abandono afetivo configura causa geradora de responsabilidade civil, resultando assim na obrigação de reparar os danos sofridos pela vítima. Essa responsabilidade decorre da conduta omissiva do pai, que viola o dever jurídico do cuidado, da obrigação, que são essenciais ao exercício do poder familiar. Nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil, essa omissão constitui ato ilícito e causa dano moral evidente, assim justificando uma reparação civil. Os autores Gagliano e Pamplona destacam que essa reparação é instrumento para compensar, o sofrimento emocional e psicológico causado pela ausência de afeto e atenção. Além disso, o afeto ele tem um papel primordial na estruturação das relações familiares. Mesmo que ele não esteja expressamente positivado, a relevância dele ultrapassa a letra da lei. E, segundo o autor Pereira, o afeto é o alicerce da convivência familiar, sustentando o amor, a atenção, o carinho, o que determina a qualidade e a estabilidade do ambiente em família. Vou falar um pouco também sobre o abandono material e financeiro. O abandono material e financeiro, ele também constitui grave omissão do dever legal de assistência. Por quê? Ele ocorre quando a falta de suprimento das necessidades básicas do filho, como alimentação, educação, saúde, lazer. E a legislação brasileira, ela prevê sanções civis e penais para essa conduta, como o crime de abandono, que está previsto no artigo 244 do Código Penal, e a possibilidade de perda do poder familiar, conforme o artigo 1631 do Código Civil,
Dessa forma, a lei assegura, né, mecanismos de punição e proteção integral, garantindo que as obrigações financeiras e materiais sejam rigorosamente cumpridas. Aí, sobre o agravamento dessa omissão nos casos de crianças com deficiência intelectual. A omissão paterna se torna ainda mais grave, né, quando se trata de filhos com deficiência intelectual, que por essa condição eles demandam muito mais cuidados, né, cuidados contínuos e apoio terapêutico constante. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, ela reforça essa proteção, assegurando o direito à convivência familiar e à proteção especial, de forma que a negligência desse direito viola diretamente a dignidade da pessoa humana e o dever de solidariedade familiar. E em 2009, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, reconheceu que o abandono afetivo gera dano moral indenizável, pois o descumprimento dos deveres parentais viola direitos fundamentais previstos na nossa Constituição Federal. E esse entendimento reforça a importância do afeto como valor jurídico, especialmente quando o filho possui deficiência, né? Principalmente nesse caso. E, para concluir, eu gostaria de ressaltar que no caso do abandono afetivo, material e financeiro da filha portadora com DI, né, deficiência intelectual, a responsabilidade do pai, a responsabilidade civil do pai, né, fica evidente, porque a sua missão viola a dignidade humana e o dever de cuidado e proteção integral, gerando assim danos reparáveis. Nesses casos, se faz necessário a atuação conjunta do Estado, da sociedade e do Poder Judiciário. Assim, finalizando, a responsabilidade civil reafirma que amor, cuidado e presença paterna são deveres jurídicos e não mera escolha dos pais. Então, eu finalizo, eu quero falar aqui as palavras-chave, né, que eu usei na minha pesquisa, foi responsabilidade civil, abandono afetivo e dignidade da pessoa humana. E eu agradeço os professores e estou pronta aí para as observações. Obrigada, Luciana. Professor? Muito obrigado, Luciana Bernardo, pela apresentação, pela exposição oral. Tá? Você fez uma bela exposição oral, demonstrando muita fluência verbal, segurança conceitual, e é por isso que a sua apresentação conseguiu não depender de slides, porque o slide é uma questão interessante. Se você colocasse um ou outro slide, talvez fosse melhor para a gente que está ouvindo o seu trabalho, né? É claro que nós tivemos os trabalhos, mas se você pusesse talvez um ou dois slides, os 3 slides, a sua apresentação ficaria mais fluente ainda. Né? Você ficaria um carro de Fórmula 1. Mas foi muito bem, só foi bem porque você é uma pessoa que fala bem e que tem domínio conceitual. Então, talvez aí, para outras próximas apresentações, você pensasse na questão dos slides. Eu também não sou muito lá de slides, eu acho que tem que tomar cuidado com o fetichismo do slide. Mas, em alguns casos, ele nos orienta e torna a apresentação mais tranquila. Mas, seja como for, você levou muito bem a exposição oral sua. Parabéns. Quanto ao seu texto, né, que nós recebemos, o seu resumo, eu só que também tenho poucas observações por fazer. E a primeira delas diz respeito ao fato de você não ter separado, pelo menos no resumo que nós recebemos, o objetivo geral do específico. Você enumera vários objetivos e não faz nenhum tipo de hierarquização. Né? Porque quando você faz objetivo geral e específico, você acaba por estabelecer uma hierarquização, segundo a qual o objetivo geral é o mais importante. Então, reveja isso com seu orientador e considere a possibilidade de mudar
Ou não, se você e ele acharem que não, então vocês são os donos do trabalho, né? Vamos lá. Uma observação pequena que eu gostaria de fazer diz respeito à forma pela qual você faz referência de autores, né? Você, por exemplo, diz como observa Madaleno, data 2013, aí você põe P399. Quando você não descreve ipsis literis a fala do autor, entre aspas, não há por que colocar a página. Quando as ideias do autor estão difusas no trecho, no seu texto, você apenas faça alusão ao ano de publicação. Não há necessidade de precisar as páginas. A precisão apenas ocorre quando você faz uma citação literal, com aspas. Aí sim, as páginas se fazem necessárias. E talvez a minha última observação é que também não sei se não li adequadamente, mas me parece que no seu trabalho escrito não há menção à metodologia do trabalho, a como foi a metodologia do trabalho, né? Então, talvez você pudesse rever isso e, se for necessário, fazer a mudança. É claro que se você e o seu orientador concordarem com isso. Na sua bibliografia também, talvez você pudesse revê-la à luz da BNT. Tem alguns trabalhos, tem alguns livros citados nos quais aparece menção à primeira edição, um ED. Um ED não é quando o livro está em primeira edição, não aparece, só a partir da segunda edição. Tá bom. Você tem uma lei, Brasil, lei número tal, tal, tal. Acho que essa é o ECA. Veja, porque você cita o ECA, eu não sei se você recupera. É esse o ECA? Se você recupera em alguma delas. Eu não sei qual lei exatamente é o ECA, tá? Mas você pode ver isso depois. Não tem problema, não, pode ficar tranquila. Tá? Então, no fundamental, gostei muito do seu trabalho. Como eu disse, nós percebemos aí que você tem um domínio conceitual e consegue expressar esse domínio conceitual de maneira muito apropriada. Parabéns e continue os seus estudos e as suas pesquisas. Muito obrigado. Obrigada, professor. Luciana, eu queria te parabenizar pela sua apresentação, pelo seu trabalho. Eu também detesto slides, eu não faço, eu tenho uma preguiça danada. Agora com o IA facilitou minha vida, porque eu só pego o meu texto e jogo lá e ela faz o slide para mim. Mas não sou fã também. Mas quando a gente está assistindo, o slide ajuda quem está assistindo, porque aí a gente tem uma referência visual, pelo menos para quem é visual, né? Sobre o seu trabalho. Eu acredito, e aí talvez eu possa estar errada, mas que as referências deveriam estar em ordem alfabética, que essa é a orientação da BNT. Você colocou na ordem de citação do texto, mas se eu não me engano, pela BNT ela devia estar em ordem alfabética, então depois só arruma a ordem delas. E aí, no texto, você não referencia o julgado do STJ. Nas referências, ele está lá, STJ, recurso especial 1159-242 São Paulo, de 2009, relator, tudo bonitinho. Mas no seu texto, você não coloca referência, você não referencia ele. Então, seria importante fazer essa adição. Não tenho nenhum outro apontamento mais grave, é só essa das referências em ordem alfabética e a referência do julgado do STJ no texto que não foi colocado. O restante, o professor João já fez todas as observações. Então, só te parabenizar pelo trabalho, que foi muito bem desenvolvido, e pela sua apresentação, que também foi muito boa, muito bem, muito fluida, né? Quando você falou segundo semestre, eu falei, nossa, é raro um aluno de segundo semestre ter tanta firmeza para Segundo falar. período. É difícil a gente encontrar alunos no segundo semestre com tanta firmeza, com tanta confiança para falar. Então, eu te parabenizo e passo a palavra para a professora Lia. Obrigada, professora. Obrigada. Bom, antes de mais nada, parabenizá-la, porque, conforme já foi dito, acabou de ser dito, né? Segundo período
eu ousaria te perguntar, é a sua primeira graduação? Não, é segunda. A sua firmeza na colocação, uma tranquilidade que lhe foi peculiar, né? Bom, então, parabenizá-la pelo, conforme já foi dito, pelo seu domínio conceitual. Eu, como não sou da área jurídica, eu estava aqui me esforçando para acompanhar, porque a gente tem 10 minutos para apresentar, né? Então, a gente vai assim num ritmo mais rápido, mais fluido. E realmente você conseguiu, com tranquilidade, passar as suas informações conceituais, né, da área jurídica. Então, a minha colaboração seria até um possível acréscimo ou desmembramento, porque, pelo que eu percebi, você fez um repasse das colocações legais, né, jurídicas a respeito do seu recorte. E eu gostaria, se possível, e se fosse oportuno, você colocar também dados informativos com valores percentuais de quanto isso ocorre, né, em quantitativamente, é lógico que a gente ganharia um outro caminho para o quantitativo, mas quanto isso ocorre na sociedade atualmente, né? Porque quando você fala em abandono afetivo, mas você também fala em abandono moral, né, com uma necessidade de uma reparação civil, então, acho que seria interessante para nós ter essa informação. É apenas uma sugestão, porque hoje o seu trabalho está alicerçado num levantamento, né, bibliográfico e formando aí todo um conhecimento literário, que é extremamente valioso, né? Quando alguém faz isso para nós e a gente está consultando e daqui a pouco está lá o seu estudo, né? Como uma fonte de consulta para as pessoas, isso já foi feito. E aí, ou para a gente aprimorar com mais esse tipo de informação, ou ser um novo encaminhamento aí, uma nova direção para você, caso você aceite a sugestão, tá? No mais, Entendi, professora. torno a elogiá-la quanto ao Obrigada. seu domínio, né, do conteúdo com o qual você trabalhou e que você o trouxe para nós com grande clareza. Então, realmente, ficam aqui os meus elogios e só essa colocação, se você acha pertinente. Ela foi apresentada aqui agora para você. Ok, professora. Parabéns. Obrigada. Obrigada, professores. Professora Natasha, acho que não está aberto seu microfone. Desculpa, eu aqui falando. Obrigada, Luciana. Esse foi o nosso último trabalho dessa noite. Eu vou agradecer ao professor Campata, à professora Lia, a todos os presentes, aos alunos que apresentaram os trabalhos. Vou encerrar a gravação e aí eu vou colocar o QR Code para vocês registrarem a presença para a questão de certificação, que eu sei que algumas unidades estão exigindo para a questão de presença e validação de nota.